Fala galera, boa noite, mais um episódio do Relevância Podcast. Esse episódio, gente, é um episódio muito bacana que nós vamos estar aqui agora, ele está aqui na minha frente, nosso amigo Davi, professor Davi, mas antes eu quero que você dê o seu like, que você compartilhe e que você se inscreva, tá? A galera às vezes gosta até do episódio, curte, pá, mas esquece de se inscrever. Gente, eu quero falar um negócio para vocês. A inscrição pra gente, principalmente nesse momento, vocês sabem, vocês que já são inscritos, sabem que nós começamos há pouco tempo, nós precisamos da inscrição de vocês. Porque parece que não, mas todas as vezes que nós convidamos alguém, principalmente pessoas que não é do nosso convívio, a primeira coisa que eles fazem é olhar os inscritos. Então nós precisamos de inscrições, nós precisamos de vocês. Tá bom, pessoal? Então se inscreve, não esquece não. Entra aí, pode compartilhar à vontade, até comentar. O que a gente não puder falar aqui agora, nós vamos falar depois. Vamos fazer um outro episódio com a mesma pessoa, falando do mesmo tema e vamos responder vocês, tá bom? Então, como eu já disse, nós estamos aqui com o nosso professor amigo Davi, tá? Ele vai estar, o tema hoje é Igreja ou Escola de Jesus, tá? Mas primeiro vou apresentar ele aqui, para ele falando sobre ele, algumas coisas que ele quiser falar, né? E depois vamos entrar no tema. Valeu? Professor Davi, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Valdelli. Para mim é um prazer estar aqui com você, participando. A gente lembra que os convites estava sendo feito, né? A gente nunca podia estar. Sim. Mas a gente estava se organizando porque na minha história, né, a gente tem duas etapas, né? A primeira etapa é quando eu era pastor da Igreja Assembleia de Deus. Então eu fui pastor durante um bom tempo, pelo menos uns 10 anos de ministério como pastor e 26 anos de Assembleia de Deus. Então a gente veio numa evolução, né, dentro do ministério. Mas quando chegou em 2010, mais ou menos, eu comecei a ver algumas coisas que estavam acontecendo dentro do sistema religioso e eu comecei a me afastar um pouco do sistema religioso. Em 2012, eu conheci uma pessoa dentro do sistema de internet, que foi o professor Akil. Nós conhecemos ele ali. Conheço. Conhece, né? Uhum. Então, nós começamos, conheci o professor Akil e a gente começou a assistir as coisas que ele falava, que ele ensinava. E eu também não dei muita importância, achei até aquilo uma coisa muito louca, as coisas que ele falava, porque... Quem não está acostumado a... porque a gente vem dentro de um sistema religioso onde a gente entende que aquilo é o certo, né? Que daquele jeito que é o perfeito, que é o correto. E não dá mais espaço para nada. Não dá espaço para nada. Você fica muito dentro realmente de uma prisão mental, onde se você fala alguma coisa para alguém, né, ou alguém fala alguma coisa para você, já é motivo até mesmo de uma discussão sobre aquela verdade. Eu vivi muito isso. Que a gente hoje chama de uma verdade relativa. Então eu tinha uma verdade relativa. Aí comecei a pensar nessas coisas, mas não dei muita importância naquele momento. Mas quando foi por volta do ano de 2020, nós estamos 24, né? Uhum. Quando foi em 2022, eu já estava completamente fora da Assembleia de Deus, já não pertencia mais a nenhuma denominação, né? Eu e a minha esposa, ela era da Batista e eu era da Assembleia, nós dois saímos e até procuramos, num tempo, algum lugar que a gente pudesse se identificar, mas não encontramos. E aí foi quando que em 2020 eu comecei a olhar melhor para o que o Akil ensinava dentro do programa dele. E fui absorvendo, e entendi que o que ele falava havia muita coerência. Uhum. E dentro do que eu via, dentro do sistema religioso, eu comecei a entender que aquilo era algo muito importante e comecei a dar crédito. Não só comecei a dar crédito, como passei a seguir
aquele processo, comecei a acompanhar mais de perto, comecei como a gente costuma dizer hoje, a evoluir a nossa consciência, o nosso entendimento com relação à religiosidade, né? E também a questão da igreja como um todo, né? E foi quando aí, então, eu comecei junto com a filosofia, que naquela ocasião era a filosofia X, hoje o que ele faz é o tema, né? Do que ele ensina é a filosofia X. Filosofia X. E aí depois passou agora, recentemente, a filosofia X. Hoje eu já não mais acompanho, né, a filosofia X ou filosofia X como eu acompanhava antes, por questões particulares. Eu entendi que, assim como ele sempre disse que quando a gente descobre, né, a verdade, ou quando a gente sai de uma verdade relativa, a gente evolui para um outro caminho. Foi o que eu fiz. Eu evoluí para um outro caminho, mas com o mesmo pensamento, com a mesma diretriz, com o mesmo conteúdo, mas ampliando e evoluindo a minha consciência. Foi quando a gente na verdade, a gente não se desligou da filosofia X, porque ninguém se desliga da filosofia X. A filosofia X é um conhecimento. Sim. Assim como a gente tem o conhecimento do budismo, a gente tem o conhecimento do catolicismo, do cristianismo, é um conhecimento. Sem amaldiçoar nada. Não, sem amaldiçoar, exatamente. Porque eles amaldiçoam tudo. Não, sem amaldiçoar nada, mas é pegar a essência. Isso. Né? E pegando a essência, a gente segue numa direção. E foi o que eu fiz, eu peguei a essência e segui numa direção. Aí hoje, o que é que nós somos? Hoje nós somos a Escola de Jesus. Daí surgiu a Escola de Jesus, que você montou com algumas pessoas. Sim, aí quando a gente começou a Escola de Jesus, nós começamos com um grupo de 2 pessoas, né? Mas você iniciou isso, você estava ainda no Filosofia X? Sim, eu ainda estava na Filosofia X. Foi quando a gente realmente... Porque assim, quando você abre o sistema dele, né, de vídeos no YouTube, quando você entra no programa, né, que você entra no site da Filosofia X, melhor dizendo, lá na primeira página está escrito que ele não tem um compromisso com a escola da filosofia, que as pessoas são livres, são livres para fazer o que achar que é importante. Sim. O que não pode é a pessoa desviar do propósito, que é fazer o bem, que é evoluir para o bem. Então, é cocriar, né? Exatamente. Porque a palavra certa, eu já fiz vídeo sobre isso, é cocriação. Você, para evoluir, para que evoluir? Para cocriar. Para cocriar, exatamente. Cocriar é ajudar, fazer, criar aquilo que Jesus nos exatamente. ensinou. E o Haeckel, com todo o respeito que eu tenho por ele, foi esse divisor de água. Mas ele sempre disse isso: vocês pegam o conhecimento e evoluem, cresça. Então foi o que eu fiz. Eu abri uma escola de Jesus na minha casa. Depois você volta. É quando você antes de conhecer o Haeckel, né? Filosofia X, você era, só para lembrar, você era da Assembleia. Assembleia de Deus, era um pastor. Então você era um pastor que ensinava dentro da Assembleia. Sim, exatamente. Certo. Sim. E o que foi que dentro da Filosofia X, o que mais te agradou para chegar ao ponto de você largar a religiosidade? Exatamente. O que mais me moveu, né? Porque assim, fora do sistema religioso e da Assembleia de Deus, eu já estava quando eu de fato comecei a entender a Filosofia X. Mas o que me fez olhar e me apegar à Filosofia X foi justamente o ensino. Porque tudo na vida, assim como você tem aqui o podcast que é relevância, é onde tudo que você trata aqui tem que haver uma relevância. Sim. Na questão do ensino bíblico cristão, tem que haver coerência. É como que você tentar convencer alguém de que 2 mais 2 é 5. Não existe coerência quando você diz 2 mais 2 é 5, porque todo mundo sabe que é 4. E dentro do sistema religioso, há muitas incoerências com relação aos ensinos de Jesus. Sim. Então, quando a gente começou a entender
que havia coerência nos ensinos de Jesus através da filosofia abriu-se um leque de oportunidades para eu evoluir, porque a melhor coisa é quando o véu se rasga. Sim, claro. E o Senhor Jesus, ele vai dizer isso, que na cruz, quando ele inspirou, o véu se fendeu de alto a baixo. Então não existe mais véu para separar. Não existe mais o lugar santo do lugar santíssimo. Não existe mais o lugar X e o lugar B, nem o lugar A. Agora existe um lugar só, onde todos estão convidados a adorar, a servir. Não tem mais véu. Mas o que acontece com o tempo? A religiosidade e alguns homens dentro do sistema religioso voltou com o véu. A grande realidade é essa, voltou com o véu. O véu é uma questão de esconder a verdade. E através dessa filosofia eu conheci essa verdade que para mim era relativa. Uhum. Era relativa, era a minha verdade. Era a verdade daqueles que praticavam ali, dentro da Assembleia de Deus ou em qualquer outra denominação, a sua fé. Sim, Cada um tem uma verdade, ela é relativa. O que é verdade para mim pode não ser para você. O que é para você pode não ser para mim. Mas nessa discussão em se saber qual é a verdade, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio chama-se coerência. Tudo tem que ter coerência. Tudo tem que ter coerência. Nada é feito de uma maneira, de qualquer maneira. Tudo é igual uma receita de um bolo. Se você for fazer um bolo e você não tiver receita, a probabilidade daquilo dar certo é 0. Sim. Mas se você tem uma receita e você segue a receita, mas segue mesmo, medidas, tudo direitinho, tempo de forno, vai ficar uma coisa maravilhosa quando terminar. Mas quando você também tem uma receita, mas você não usa bons ingredientes, ou você usa menos ingredientes do que deveria, também pode não dar certo. Então a grande questão da religiosidade dentro do sistema religioso é justamente isso. Você tem uma receita, mas você não segue ela. E que receita é essa? É o Evangelho. Eu costumo dizer que as pessoas andam com a Bíblia, dormem com a Bíblia e não conhecem a Bíblia. Exatamente. E, aliás, hoje ainda é pior, Valdelio. Pior. Hoje ainda é pior. Por quê? Porque a Bíblia se tornou algo que simplesmente as pessoas querem acompanhar o que o pregador, pastor, quem quer que seja, esteja ali trazendo para a pessoa. Uma das questões mais importantes dentro da Bíblia e até no Evangelho, a gente vai falar aqui também ao longo da nossa conversa, é que os bereanos em Bereia, quando receberam Paulo e ouviram Paulo falar sobre diversos assuntos, eles iam para a Torá, ou para o Velho Testamento, que naquela época só tinha o Velho Testamento, para saber se o que o Paulo estava falando tinha coerência. E na medida em que eles viam que havia coerência, porque tinha conexão, tinha relevância, então eles prestavam mais atenção, prestavam mais os ouvidos para ouvir. E hoje as pessoas não ouvem, as pessoas simplesmente batem palmas, levantam as mãos e simplesmente leem o que está sendo dito e não pesquisam, não entra no processo. Não querem saber de coerência. Não querem. Não buscam coerência, não buscam um outro entendimento, né? Então é isso que dentro da religiosidade é muito complicado. Por isso que aí a gente entendeu que a gente precisava seguir um caminho com aquelas pessoas e o nosso foco sempre foi o ensino. Nada de liturgias que antes a gente tinha dentro das denominações. Sim. Totalmente fora das liturgias. Não tem abertura de culto, né, que chamam, não tem abertura, não tem um cântico para iniciar nada, não tem uma oração para começar nada. Tem um ensino e tem a comunhão, partir do pão, porque foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Então, basicamente, Valdelio, é isso. A minha história se resume mais nisso. Ela é bem ampla, tem várias coisas no meio do caminho que aconteceram, mas basicamente é isso que me fez entender que hoje a filosofia bíblica, né, é a coisa mais importante
né? Que a gente vai entender que filosofia é o amor ao conhecimento, é a busca do conhecimento. É isso que eu faço, junto com as pessoas que estão comigo. E qual vamos partir para o tema, né? Uhum. Que é igreja ou escola de Jesus, né? Você pode dizer a diferença, né? Então, a diferença... É basicamente quase isso, né? Praticamente eu já falei aqui qual é a diferença, mas o que acontece hoje? Hoje, a gente tem observado, né, que vivemos num tempo onde as coisas estão meio que fast food. As pessoas querem para agora, as pessoas querem para hoje. As pessoas querem encontrar pronta, ou querem comprar, botar aqui e em 2 minutos está pronto. E a gente entende que tudo na vida precisa de tempo para acontecer. Eclesiastes, no capítulo 3, ali a gente vai encontrar o sábio Salomão escrevendo que há um tempo determinado para todo propósito. Inclusive ele vai citar vários momentos da vida que há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de falar, há um tempo de ficar calado. Então, para tudo na nossa vida tem um tempo determinado para acontecer. E o Evangelho de Jesus, ele já está no tempo de acontecer, já há mais de 2000 anos atrás. Só que é um Evangelho não fast food, não para atender as minhas necessidades do momento, mas é para atender as minhas necessidades ao longo da minha existência. Então, qual é a diferença da igreja para a escola? Nesse sentido, é que a igreja, hoje, ela é vista como um templo, né? É o templo, é a igreja. Quando as pessoas dizem, eu vou à igreja. Mas isso soa muito ruim, porque igreja, na verdade, não é isso. Igreja são pessoas. Eu sou a igreja, você é a igreja. As escrituras falam muito sobre isso, que a igreja são pessoas. Agora, as pessoas precisam de um lugar para congregar? As pessoas precisam de um lugar para estar? Sim. Mas que lugar é esse? É qualquer lugar. Aqui é um lugar para estar congregando. Porque que Jesus vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Que interessante, nós estamos aqui falando do Evangelho, estamos falando de Cristo aqui, estamos falando do Senhor, e Ele está presente. Por quê? Porque aonde se reúne pessoas de bem para falar do amor de Cristo, para falar do amor de Deus, Ele está presente. Sim. Então, assim, a questão da igreja templocentrista é que atrapalhou muito essa geração, essas pessoas de hoje. Eu me lembro lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos atrás, em que a gente que a gente começou a jornada na Assembleia de Deus, a gente entendia que o templo era somente um lugar para a gente adorar, mas aquele núcleo da Assembleia de Deus, da igreja, ela continuava nas casas, porque tinha os cultos nos lares. Aí hoje muito pode dizer, mas tem as células. Mas as células nada mais é do que uma sequência do que acontece dentro do templo. É o mesmo misticismo, é a mesma pegada litúrgica. E na escola de Jesus é completamente diferente. Eu já disse aqui, na escola de Jesus a gente não tem compromisso com um texto preparado, até porque não tem texto preparado na escola de Jesus. A gente tem um tema, como vocês me propôs um tema, né, e eu estou trazendo esse tema para a gente discutir, né, e aqui a gente vai falar muito sobre o tema, mas a gente vai falar muita coisa aqui que vai ficar até fora do que a gente programou para falar. Por quê? Porque isso é uma coisa que vai acontecendo paulatinamente. Não é nada preparado, não tem nada preparado, apesar de ter preparado, não tem nada preparado, a coisa acontece naturalmente. Então, na escola de Jesus, quando a gente se reúne, quando a gente se junta, ali tem um tema, e a gente vai discutir aquele tema. Todos têm vez da palavra, ninguém fica sem dar a sua contribuição, ninguém deixa de participar. Inclusive, no Evangelho, Paulo diz isso. Desde que cada um respeite a sua hora de falar, todos têm voz. E dentro da igreja, essa igreja templocentrista que as pessoas chamam de igreja,
com a sua nomenclatura, as pessoas não têm voz. Só quem tem voz é quem está lá em cima, quem está numa plataforma elevada. É ele que tem a palavra. E quem está aqui só é um ouvinte. Mas será, o Davi, que as pessoas, elas não precisam... Eu penso assim, né? Porque eu tenho falado, às vezes, sobre algumas coisas, e uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, dentro do que eu estudo, é que a gente, como você está falando, né? Jesus, ele sempre exaltou a questão da verdade. Sim. Verdade. E diante disso, a gente sabe que a verdade, ela existe. Sim. Mas para nós conhecermos a verdade, aí é que está o problema. Quando a pessoa acha que ele tem a verdade, que não tem, não. É por isso que é relevância. Sim. Eu posso estar certo aqui na minha, para mim é relevante. De repente para o Paulo não é, para você é, para ela não é, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas têm que entender que a verdade ela é eterna. Por ser eterna, nós precisamos buscar a verdade. Sim. Conhecimento. Sim. Você só vai... Eu já falei isso, gente. Então não adianta uma pessoa chegar, achar, como você está falando, né? A pessoa, lá a escola de Jesus dá liberdade. Por quê? Porque o conhecimento vem de um, vem de outro, vem de outro. Exatamente. Daqui a pouco você está tendo conhecimento e alcançando a eternidade. Sim. Dentro da verdade. Sim. E aí vem os frutos. Sim. Porque a verdade traz os frutos. Sim. Entendeu? Então, só dentro do que você está falando aí, porque às vezes me preocupa muito, sabe? As pessoas que chegam achando que ela é dona da verdade. Não. E aí não dá espaço para ninguém. Sim. E também não quer escutar ninguém. Não. Não é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, porque existe a verdade. Só para reforçar um pouco do que você está falando. Pode continuar. Claro. É porque assim, é que eu falei no início, a verdade relativa é de cada um. Mas isso não te impede de buscar uma verdade absoluta. A gente costuma dizer que a verdade absoluta, ela é uma evolução. Sim, eterna, vai evoluindo sempre. Hoje você vai aprender alguma coisa comigo, eu vou aprender alguma coisa com você, e amanhã outra pessoa vai estar sentada aqui e você vai estar aprendendo uma outra coisa com ela, e ela vai estar aprendendo uma outra coisa com você. Ou seja, o ensino, ele é constante. Ele é uma busca constante, por isso que filosofia. Sim. Agora, talvez não seja por isso, porque vem aqui na mente, talvez não seja por isso que a igreja hoje sofre tanto a questão da filosofia. Sim, porque eles não buscam o conhecimento. Já está ali, eles mostram aquilo ali e você tem que engolir aquilo, cara. Exatamente. E a filosofia é amor ao conhecimento. Sim. Né? É o amor ao conhecimento, é essa busca do conhecimento. E a gente não para de buscar. Não pode. Mas aí as pessoas ficam apegadas ao ter, ser e poder. Eu quero, eu posso, eu tenho. Sim. E às vezes nesse trabalhar o ter, é o ego, né? Exatamente. E aí para você trabalhar nessa tríade do ter, ser e poder, você acaba esquecendo de buscar a verdade. Por quê? Porque você só quer aquilo que você deseja para o seu momento, em detrimento até mesmo do outro. Ou seja, você quer um carro? Então, se o pastor disse que você vai ter um carro, você vai buscar o carro. Você quer uma casa? Você busca coisas que são deste mundo. E aí Jesus vai dizer, eu não sou deste mundo, o meu reino é eterno. E o meu mundo não é materialista, o meu mundo é metafísico. Existe uma grande diferença entre aquilo que a gente busca no físico com relação ao metafísico. O físico é tudo isso aqui, ó, que a gente tem: carro, casa, computador. E o metafísico? O metafísico é o espiritual, é aquilo que você não vê, é aquilo que você não consegue tocar, que você não consegue, não é tangível, mas existe. E como é que você alcança essa questão do que você não vê? Porque já Hebreus, no capítulo 9, se não me falha a memória, vai definir fé como sendo um firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas das que você espera. Mas eu pergunto, se fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é
você acredita que você pode ter, o que você faz para poder ter? Você trabalha. Por isso que a gente entende também que fé é trabalho. Não vai acontecer nada na tua vida se você não trabalhar. Por exemplo, para que a gente pudesse estar nesse bate-papo aqui agora, teve trabalho. Paulo, que sabe. Né? Teve trabalho. E no meio do Paulo trabalho, então, e no meio Fico do com pena do meu trabalho, amigo, mas então, e no meio do trabalho, o Paulo que está aqui do meu lado, no meio do trabalho, eu cheguei aqui um pouquinho antes, aqui dentro, mesmo a gente achando que já chegou para começar, a gente teve trabalho. As coisas mexe aqui, mexe ali. Mexe aqui, mexe ali, joga para cá, joga para lá, tá bom assim, tá bom, testa o som, testa a imagem, trabalho. Mas a gente tem certeza do resultado, porque a gente está envolvido no processo. Quando você se envolve no processo, aí tem fé. Porque quando você se envolve no processo, a tua fé faz com que você vá buscar aquilo. Então é um firme fundamento, de fato. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza das coisas que eu espero. Então, se você espera o resultado, e esse resultado que você espera para você já mentalizou, é bom, e você está trabalhando para esse objetivo, isso vai acontecer. Não tem como não acontecer. Porque o cosmos, ele trabalha a nosso favor ou contra nós. Vai depender do nosso estado espiritual, do nosso estado emocional. E dentro do sistema religioso, principalmente das igrejas que se dizem igrejas, mas são templos denominacionais, as pessoas estão muito limitadas a só querer, como se Deus estivesse com uma bandeja sempre postas para entregar. E não é assim. Sem fé, inclusive, diz o texto, é impossível agradar a Deus. Como é que você vai conseguir alguma coisa se você não agrada a Deus? E como é que você agrada a Deus? Você agrada a Deus obedecendo, é igual uma escola. Como é que você agrada o professor? Aprendendo o que ele está ensinando. E qual é a recompensa no final dessa aula, desse processo de estudo? É você passar de ano, é você pegar o seu diploma. Aí sim vem a recompensa. Mas nessa caminhada é estudo, é trabalho. E se você não se dedicar, você não pega o diploma. Se você não trabalhar, você não ganha salário. Então tudo é uma questão de coerência e de relevância. É relevante? É relevante. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não faço nada para agradá-lo? Eu só quero. Não porque Deus prometeu, porque Deus disse que vai me dar, não porque Deus fez isso, não porque Deus fez aquilo, e Ele vai fazer por mim também. Nem sempre. Até porque existe uma questão muito problemática nessa questão religiosa, que é a dualidade. A dualidade. É o sim e o não. É a verdade e a mentira. E nós vivemos debaixo de um domo, onde a gente usa a palavra crivo, da qual nós somos provados o tempo todo. No livro de João, no capítulo 16, versículo 33, está escrito, Jesus dizendo para João escrever, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Olha, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, poxa, se o próprio mestre Jesus, professor Jesus, disse que eu teria aflições, por que eu só quero coisas boas? Não tem relevância, não tem coerência. É uma das coisas que mais mexe comigo, é justamente isso. É aquela história do irmão, até que nos ouve, nos assiste, que diz que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E onde é que está o mal? Onde é que estão as aflições? Na verdade, dentro da dualidade, Deus ele criou o bem e o mal. E está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Entrando por esse lado, a gente vai ver lá no Éden, né? Sim. No Éden ele fez o quê? Foi a árvore, né? Do bem e do mal. Sim. Não só ele fez ali a árvore do bem e do mal, quando
Eva resolve escolher o lado dela, achando que estava escolhendo o lado bom, porque tem essa questão também, Valdelli. Às vezes, a gente fala essas coisas sobre a verdade relativa, mas às vezes a gente está seguindo uma verdade que a gente acha que é uma verdade absoluta, que é aquilo mesmo. Aí é o problema. Esse é que é o problema. Não existe verdade absoluta. Não existe. Acabou, é verdade. Não existe isso. Não existe. A verdade é uma busca constante. Constante. Conhecimento. Você tem que buscar conhecimento para se montar uma verdade. E essa verdade vai ter mais, através dela você vai encontrar mais verdades. E a cada descoberta nessa busca pela verdade, a tua mente aguça para buscar mais verdades, porque aquela você já venceu. Por Sim. isso que é verdade relativa. A verdade relativa, ela vai galgando os degraus, e aquilo que você achava que antes era absoluto, já não é mais hoje. Sim. E aí, falando da dualidade, lá no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 7, nós encontramos o Senhor falando para ele: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então é Deus que cria o bem, é Deus que criou o bem e é Deus que criou o mal. Agora, por que? Aí você falou do Jardim do Éden. Por que no Éden, né, o Senhor falou para Adão e para Eva que no dia em que eles comessem do fruto, eles morreriam? Porque aquela verdade que eles estavam ali buscando, né, ou vivendo, ali sim era uma verdade absoluta, porque Deus, ele era o Senhor daquele lugar. Ele provia as coisas para eles. Mas eles dizem: olha, não faça tal coisa, porque o dia que vocês fizerem, certamente vocês morrerão. A morte ali não é física, a morte ali é espiritual, é a morte que tira você dos privilégios que Deus havia construído para o homem dentro do jardim. Tanto que quando eles descobrem essa outra verdade, que levam eles à morte, nesse campo metafísico, que é o que quando eles saem do Éden para fora, e aí é colocado anjos para guardar o Éden, porque ele tinha uma árvore da vida eterna. Então, a partir do momento em que eles comeram de uma árvore que deu a eles entendimento, sabedoria, e os desejos dos seus corações começaram a palpitar, porque queriam ser igual a Deus, porque na tentação é essa a oferta. Se você comer da árvore, você vai ser igual a Deus, porque a questão é, não coma da árvore, mas a serpente diz: se você comer, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Então ali já nasceu dentro do coração do homem, representado naquela primeira cena com Eva, o desejo de ser igual a Deus. E como é que uma pessoa que não conhece nada, não conhece exatamente tudo, vai se tornar um Deus eterno? Não tem como. Foi por isso que eles saíram do Éden para aprenderem. E nessa aprendizagem, eles passaram pelo crivo. Aí é o crivo que nós estamos passando até hoje. Se nós vencermos o crivo, que são as provações da nossa vida o tempo todo, a gente vai poder chegar lá e comer dessa árvore e viver eternamente. Amém. Então Deus, tanto ele cria o bem quanto ele cria o mal, para quê? Porque ele é um Deus mau? É um Deus vingativo? Não, ele cria a dualidade, que é o caso o bem e o mal, para me provar, para que eu possa fazer jus a essa árvore da vida eterna que está guardada. Porque eu não posso, eu acabei adquirindo uma deformidade, um defeito, quando ela comeu daquele fruto que era proibido, daquele beberagem, que seja, que ela usufruiu ali, e causou um defeito na nossa existência. E para consertar essa existência, eu preciso ser provado o tempo todo sou provado. Mas em que eu sou provado? Eu sou provado no bem. Porque quando a gente, dando aqui um salto até Jesus, ele vai ensinar que 2 mandamentos são os mais importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. Então, até nessa questão hoje, nós estamos tendo vários problemas. Porque, como você falou aí do ego, as pessoas estão tão
egocêntricas, que ela cria um quadrado para ela, se coloca ali e não deixa ninguém entrar. É meu, é meu, é meu, é eu que consegui, eu que conquistei. É o eu o tempo todo. E aonde o ego está inflado, Deus ele não vai operar. E a pessoa também não vai crescer, a pessoa também não vai evoluir. Porque o que faz você evoluir desse estado físico para o metafísico é você se desprender da matéria. É você reconhecer que você não é nada, que você está aprendendo, que você tem que fazer o bem para o teu próximo, que você tem que se despir, que você tem que se dispor. E hoje ninguém mais faz isso, Valder, infelizmente, né? Dentro dessa filosofia aí, tem como você falar um pouco sobre, para que aquelas pessoas que não sabem ainda, né? Tem pessoas que não sabem o que é a filosofia cristã. Você dá uma palhinha sobre isso, mais aprofundado, vamos dizer assim. Então, a filosofia cristã, ela é a filosofia bíblica, a mesma coisa. A filosofia bíblica, a filosofia cristã é a mesma conotação. Assim como a filosofia de Sócrates, assim como a filosofia de Platão, é a busca do conhecimento. Então, a filosofia cristã ou a filosofia bíblica, ela representa um conjunto de ideias baseada nos ensinos de Jesus, no que Jesus ensinou. Então, o que a gente tem que buscar dentro dessa filosofia? O que Jesus ensinou. E sua principal característica é a busca da explicação para a existência de Deus por meio da ciência. A ciência, ela jamais vai provar a existência de Deus, mas, pasmem, Deus também não está preocupado em provar a sua existência. Mas aí não entra numa... Porque, veja bem, se Deus não está preocupado em provar a existência, Deus também não está preocupado que o adore. Também não. Mas por que eles querem tanto adorar a Deus? É justamente por causa dessa prisão mental. Cai numa... Sim. Sabe, uma coisa assim meio estranha. Meio contraditório, né? Sim. Se Deus... Eu não estou nem por aí. Tipo assim, eu não estou nem aí que me conheçam, que... Sim. Aí vem alguém querer me adorar, querer me mostrar. Sim. Então, eu já falei sobre essas coisas. Então, aí é a grande questão dentro do sistema religioso, que as pessoas estão acostumadas a adorar a Deus assim, ó, com as mãos pintadas para cima. Glória a Deus, aleluia, e essas coisas. Mas o que Jesus ensina no mandamento que eu acabei de citar? Amar a Deus, amar é uma coisa, adorar é outra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que Deus quer? Porque amar é consciente, cara. Isso, é consciência, isso. Né? Exatamente. E em que Deus quer ou em que representa a adoração a Deus? No que eu faço para o meu próximo. Sim. Eu não vou adorar a Deus dentro de um lugar onde está todo mundo com as mãos levantadas para cima. Eu tenho que... Porque o amor de Deus, ele é horizontal, ele não é vertical. Não é de baixo para cima. A nossa adoração a Deus. A nossa adoração é vertical à direita e à esquerda. Quem é o meu próximo? Eu tenho que descobrir quem é o meu próximo para que eu faça bem a esse próximo, porque aí eu fazendo bem a esse próximo, eu estou adorando a Deus, eu estou louvando a Deus, eu estou glorificando a Deus, porque é isso que Ele quer que eu faça. Porque toda adoração, ela está no meu próximo. E, consequentemente, quando Deus vê que eu estou fazendo o bem para o meu próximo, eu estou cumprindo o mandamento. E aí existe uma grande questão nessa situação toda, Valdelli, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então as pessoas esquecem de uma coisa. No mandamento, olha a ordem, amar a Deus sobre todas as coisas, ponto. E ao teu próximo como a ti mesmo. Tem pessoas fazendo mal ao próximo e fazendo bem a si mesmo. Então tem alguma coisa errada. Porque se eu faço mal ao próximo, eu deveria estar fazendo mal para mim também.
Porque o que diz João com relação ao amor? O amor seja não fingido. Por quê? O amor, ele tem que ser, como você falou, consensual. Ele tem que ser, o amor é mais espírito, mais presença, mais realização com relação ao outro do que simplesmente dizer que ama. Paulo e João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Olha, se o amor de Deus não está em mim porque eu estou aborrecendo o meu irmão, eu estou descumprindo o mandamento, que é amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, a primária é, eu amo a mim, eu desejo o bem para mim, eu quero o melhor para mim. E com isso, eu faço na mesma medida para o meu próximo. Na mesma medida. Seria essa a base da filosofia cristã? Sim, porque é o amor de Deus, é a caridade, mas não é essa caridade que as pessoas acham que é para salvação. Uhum. Você não faz caridade para ser salvo. Você é salvo e por isso você faz caridade. Porque você ama você mesmo, você ama a Deus e por isso você serve o próximo. Agora tem pessoas que querem fazer caridade meio que pseudoamente negociando com Deus a salvação. Porque a salvação ela não vem pelas obras somente. Tanto que, Paulo vai dizer que a salvação ela vem pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Mas essa graça de Deus, essa graça que salva, também não é assim para ser subentendida como algo que você precisa e que Deus vai te dar. Não, graça é um favor imerecido, mas também você tem que buscar a graça. E essa graça, ela não é uma barganha com Deus. Eu te dou isso para você me dar aquilo. Não, graça é a bênção definitiva. E inclusive, por causa da graça que Jesus deixou para nós, ele anulou a maldição. Paulo disse, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o metafísico aí. Agora você tem uma outra questão, você tem o físico e você tem o metafísico. O que é o metafísico? É o Espírito. Os que não andam pela carne, mas pelo Espírito. Andar pelo Espírito tem valores diferentes da carne. A carne, ela deseja só coisas da carne, matéria. Jesus, inclusive, vai dizer para os seus discípulos, a carne é carne e o Espírito é Espírito. Os frutos da carne é um, o Espírito e os frutos do Espírito são outros. Mas as pessoas hoje estão numa busca insana por essa questão de o tempo todo ter, de o tempo todo querer, E assim, a gente pega como também uma questão da filosofia cristã, as filosofias também de dentro do judaísmo, do grego, Platão. Quando você vai ouvir falar algum filósofo, ele não vai falar nada de ruim, ele vai falar coisas boas, mas na verdade as coisas boas que ele vai falar são coisas para você refletir. Não simplesmente porque ele está dizendo, é para você refletir, buscar coerência, buscar relevância. Será que isso aqui vale a pena? Será que isso aqui é importante? Será que isso aqui tem sentido? Faz sentido? E as pessoas elas não buscam esse caminho. Elas só querem o tempo todo ter, ser e poder. Como eu falei, se eu vou para um lugar onde está todo mundo de mão levantada, para cima adorando a Deus, acaba a reunião e eu vou embora, mas esse que está aqui do lado não tem nenhum dinheiro para pagar a passagem, onde é que ficou a minha adoração? Hein, meu irmão? Você falando isso aí, eu penso, que dentro dessa filosofia, que é a filosofia cristã, que você tem mostrado aqui, o que é verdades, dentro do seu conhecimento,
que as pessoas elas estão tão preocupadas no ter, ser e poder, né? Que elas não estão nem aí para filosofar. Não. Ah, e você usou uma palavra muito legal, porque na verdade na escola de Jesus o que a gente faz mais é filosofar. Tem que filosofar, e para filosofar tem que sair disso. Tem que sair. Ter, ser e poder. Tem que sair, não vai. Tem que deixar não o vai ego. adiantar, porque tem muito ego. E tem gente que se coloca humilde, que não é essa humildade. Ah, não. Olha, eu sofro tanto nas redes sociais, cara. Sofro tanto. Imagina. Que as pessoas, elas entram no meu privado para falar coisas que às vezes eu dá vontade de rir. Eu posso estar errado, cara, mas eu vou buscar. Sim. As pessoas, elas não buscam. Olha como é que é o ego dessas pessoas. Elas não buscam. Elas não buscam, elas não ajudam. Sim. Mas quer atrapalhar. Sim. Então, isso é um ego, cara. Sim. Eles podem até achar que não é, mas é ego. Mas é o ego. Porque o que eu tenho é isso, o que eu sei é isso, e eu não vou admitir que ninguém fale diferente do que eu estou falando. Isso, exatamente. Entendeu? E a nossa busca filosófica, ela permite que eu deixe o meu ego de fora para entender e compreender a verdade do outro. Exatamente. Para saber se ela tem relevância ou coerência. É tão simples. É simples. E assim, ninguém é dono da verdade. O próprio Senhor Jesus, que era a verdade, ele disse uma coisa muito interessante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que ele disse, e conhecereis. Quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, o que ele está dizendo? Busque a verdade. Salomão, ele foi um dos homens mais sábios que existiu na face da terra. Mas por que ele foi a pessoa mais sábia na face da terra? Porque quando ele herdou o reino do seu pai, Davi, o Senhor chega para ele e pergunta o que ele quer. Ele era jovem. O que um jovem queria? Sentar numa cadeira, comandar uma nação. Ele poderia pedir mais dinheiro, seus inimigos, para que ele pudesse trazer paz para o seu reino, através da guerra. Mas ele pede entendimento, ele pede sabedoria, porque quem tem sabedoria e entendimento, ele consegue acabar com a guerra. Ele consegue estabelecer a paz entre os homens. Por que o mundo está vivendo esse furacão de coisas hoje? Porque está todo mundo querendo expor a sua arma. Todo mundo está querendo ganhar a guerra. E ganhar a guerra como? Com a força, não com sabedoria, não com entendimento. Querem ganhar a guerra com a arma. É guerra de narrativas. Não só de narrativas, como também guerras físicas. Sim. Onde um está atacando bomba no outro. E eu costumo dizer que se esse mundo que está passando por tanta transformação e que vai passar por uma grande reviravolta nessa questão de colocar as coisas no lugar, que se o homem não se autodestruir, um tacando bomba no outro, a natureza vai fazê-lo. Porque quando o homem não destrói a si mesmo, ele destrói o outro. E não é isso buscar sabedoria, não é isso buscar entendimento. Porque Osés já vai dizer, o meu povo perece porque não tem sabedoria e não busca sabedoria, por isso que perece. Então, quando Salomão escolhe sabedoria, ele estabelece paz no seu reino, ele estabelece paz em torno do seu reino, e ele estabelece algo de suma importância, o reconhecimento dos outros. Tanto que a rainha de Sabá veio do seu reino na África para reverenciar Salomão. Quem tem sabedoria é reverenciado. Agora, ninguém também pode achar que é dono da verdade, como você mesmo colocou. E Salomão, ele teve um grande problema quando ele começou a entender a verdade e adquiriu muito conhecimento, foi que tudo aquilo para ele, no final da vida dele, ele resume como vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por quê? É ego. Quando você fala de vaidade, você fala de ego.
E aí Salomão começa a abraçar muita coisa e começa a ser trabalhado por muita coisa, envolvido por muita coisa, e ele esquece de que ele precisava muitas das vezes colocar o pé no freio, e ele não fez isso. Ele foi indo, até que chegou no final do seu caminho, ele disse, tudo é vaidade. Por quê? Porque o seu ego fez com que ele fosse atropelado pela sua própria incoerência. Sim. Mesmo sendo um homem extremamente sábio, né? E o que você acha da igreja hoje? Igreja. Uhum. O que você acha hoje? Então, a igreja hoje, né, como a gente fala, como o tema é igreja e escola, eu acho que a igreja hoje precisa encontrar o seu significado como igreja. Porque o que é igreja? Igreja é eclésia, eclesia. Certo. Os que foram chamados para fora. Jesus, ele vai dizer que ele é o bom pastor, que conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas é conhecido. E ele vai dizer que quem conhece a voz do bom pastor não é enganado, não é iludido, porque conhece a voz do seu pastor. E aqui, quando Jesus fala de ser pastor, na verdade ele está se referindo a ser um pastor de ovelhas na prática, mas pegando o sentido e trazendo para a fisicalidade. Sim. Tanto que ele vai promover uma palavra, uma espécie de comparação para um pastor de ovelha, quando ele pergunta, você tem 100 ovelhas, se uma se perde, o que é que você faz? Uhum. Aí o pastor diz, eu deixo as 99 guardadas e vou em busca daquela que se perdeu. Então quando ele diz isso, eu vou em busca daquela que se perdeu, ele não está preocupado com as 99? Está. Mas ele está muito mais preocupado com aquela que se desgarrou. Por quê? Porque a que se desgarrou, ela está correndo mais perigo porque ela está sozinha, ela está fora do abrisco. Ela está fora da proteção, ela está fora do olhar do pastor. Ela está perdida. Então o pastor deixa as 99 guardadas no abrisco e volta para buscar aquela que se perdeu. Sim. Hoje, o Valdelli, está todo mundo se perdendo. A história do desigrejado, por exemplo, é um fator predominante dentro da igreja. As pessoas estão deixando as denominações e estão ganhando esse título de desigrejado por causa do templo, porque na verdade como é que eu posso entender desigrejado sendo eu igreja? Como é que eu posso sair de mim mesmo? Se eu sou a igreja, como é que eu posso sair de mim mesmo? Não faz sentido eu sair de mim mesmo, mas essa questão desigrejado está se relacionada ao templocentrismo, é o templo, as pessoas que pertencem ao templo, a uma denominação. Mas aí ela começa a ter decepções no que um faz, no que o outro faz, na própria irmandade, que não tem amor, afeto um pelo outro, é aquele que está todo mundo com a mão levantada adorando a Deus, mas é o exemplo que eu dei, termina a reunião, aquele que está ali com a mão levantada tem seu carro, pega na garagem e vai embora, mas esse aqui, coitado, não tem nem o dinheiro da passagem, e ninguém reparou nisso. Ninguém olhou para isso. Eles falam que ele tem que usar... O cara está quase morrendo. Não, mas ele vai se levantar se ele usar a fé dele. Mas o que? Pois é, gente. Se ele não usar a fé, ele vai morrer ali Sim, mesmo. Pois é, é assim mesmo. Que eles fazem. Pois é, mas aí é que tá. Esse é o grande erro dessa igreja de hoje. Não, mas eu tô falando, eu já fui pastor. Mas eu sei como é que é. Né? Eu entendeu? sei que é. Só que eu não gosto de falar disso. Eles querem uma graça... Mas uma graça exclusivista, o Valdelli. E eu tenho que olhar para Cristo, você tem que olhar para Cristo. Eu quero ver alguém ver Cristo. Exatamente. Essa graça do exclusivismo é que é o grande problema também dessa igreja hoje. Por quê? Porque Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar, eu vou conseguir, porque Deus vai me dar. Gente, Deus não faz isso. Porque senão ele não seria justo. Se Deus ele criou o bem e o mal, como nós já lemos aqui. Se Deus ele já criou tudo para nós e disse para o homem lá no Éden, agora é contigo, porque agora você tem um livre-arbítrio. Agora você escolhe qual caminho que você quer. Ele vai interferir por quê? Eu vou falar aqui um negócio. Essa semana eu estava... Ei, Paulo,
Eu estava pensando, estava vendo um jogo de futebol, e hoje você vê os times de futebol cheios de crentes, né? Levantando a mão, orando. Pô, legal, acho até bacana isso. Mas eu vejo um time se reúne e começa a orar, né? O outro também ora. Aí um pede alguma coisa, o outro pede outra coisa. Então o jogo era para ser todos empate. Exatamente. Se Deus interferisse, ou se, exatamente. Não assim, é? É claro. Era para ser tudo empate. Porque se eu... Ou então a fé daquele... É maior do que a sua. É maior que a tua. Aí é onde você vê que Deus não interfere em nada. Nada. Foi aqueles que jogaram melhor e teve mais oportunidades e venceram. E, é simples, entendeu? E assim, as pessoas têm um desconforto em dizer que conquistou. Cara, não, é mérito seu se você conseguir alguma coisa. Deus não do foi céu. Deus. Já viu aquelas frases que o cara coloca quando compra um carro? Foi Deus que me deu. Cara, isso não existe. Então Deus ele resolveu abençoar e a minha você não, e a mim não. Eu tô com o carro você velho. Você anda de carro e eu ando de a pé. Não Paulo tem. tem um carro melhor do que o meu. O seu carro é melhor do que o meu. Você é mais filho de Deus do que eu? Entendeu? Então, a oferta dele foi maior. Então, nessa questão da dualidade que tudo corre em cima dessa oferta, a fé dele, ó, a fé dele foi maior. Porque se você, Valdélio, e demais aqui, e você que nos ouve, se você acreditar na dualidade, se você crer na dualidade, você vai entender que Deus ele não interfere. Porque também, eu li aqui que em Isaías 45:7, mas também em Jó, capítulo 5, versículo 18, a gente encontra Deus falando para ele, olha, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos cura. Então, se Deus ele abre a chaga e ele mesmo a liga, existe aqui uma questão dual, porque é a vontade dele estabelecida. Eu abro a chaga para quê? Para provar o homem. Mas se ele aceitar a aprovação, se ele aceitar a repreensão, eu curo. Sim. É você que decide o que Deus quer fazer. A palavra também vai dizer que o céu é governado pela terra. Porque o que Jesus disse? Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, se é tudo vontade minha, se é tudo estabelecida pelo meu querer, dentro dessa dualidade, onde é que está o exclusivismo? Onde é que está a interferência do Criador? Ela está a partir do momento em que eu desejo, junto com um conjunto de pessoas que pensam igual. Por exemplo, quando João, foi João Pedro, acho que foi Pedro que saiu da prisão, que as portas dos cárceres se abriu no tempo da igreja primitiva, que ele sai da prisão, ele chega e bate na porta, ninguém acreditava que era ele. Quando abriu, viram que era ele, eles estavam ali em constante oração, para que ele fosse livre da prisão. Deus interferiu? Interferiu. Mas por que Deus interferiu ali? E por que Deus interfere? Só nesse caso. E Deus ele só vai interferir quando o meu desejo, o teu e o dele foi igual para um propósito bom. Bom, era tirar Pedro da prisão. Todo mundo estava orando nesse objetivo, ninguém estava pedindo nada para si. É o caso dentro do sistema religioso, dentro da igreja. As pessoas, cada um vai ali pedir para si. Ninguém pede para ninguém. Duvido que alguém vá para pedir para o irmão que está do lado. Não vai pedir para si. Pede para ele, para a mulher, para o casamento, pede para os filhos, pede para a mãe, pede para o pai, pede para a tia, pede para a irmã, pede... Aí vai botando por ordem. Aí vai para o vizinho, aí vai para... Aí voltou, agora vamos pedir para a igreja. Sim. Então assim, essa questão da oração é outro problema. É muita loucura. Essa questão da oração é outro problema, porque oração é desejo. Eu só quero falar para as pessoas que isso que nós estamos falando aqui, nós já vivemos também, Sim. né? Vivemos. Só que nós acordamos, né? E por acordar, nós estamos evoluindo. E esse acordar, o Valdelli, também tem uma outra conotação que é despertar. Despertar, sim. A gente está aqui nesse bate-papo, falando sobre muitas coisas, que é para poder despertar o nosso ouvinte, nosso telespectador, para essa realidade. Porque como eu falava da questão do desigrejado, por causa do desigrejismo,
Muitas pessoas estão deixando de ser igreja. E aí você pergunta, mas como assim? Deixando de ser igreja? Porque igreja é uma reunião de pessoas. Não é o templo, não é a nomenclatura. É uma reunião de pessoas. Eclesia. Pessoas que foram chamadas para fora, para estar juntos. Então, essa igreja, ela tem que estar junto. É o que vai ensinar as Escrituras sobre não deixe a vossa congregação, porque é costume de muitos. Está todo mundo saindo das congregações porque entende que congregação é o templo. O nome da denominação, o templo. E congregação não é isso. Congregação é qualquer lugar onde se reúna 2, 3, 4, 5 pessoas no mesmo propósito. Ali é uma congregação. A gente aqui não está discutindo vários assuntos, mas a gente está concordando com boa parte deles. Então isso aqui é uma congregação. Aqui é uma congregação. Congregação é quando as pessoas se reúnem por um objetivo comum, por uma oportunidade de resolver coisas juntos. Isso é uma congregação. Aí o camarada, ele sai da denominação dele e vai ficar por aí, sem uma orientação, sem um ensino, sem uma objetividade, perdido, e o pior, criticando, porque como ele não consegue aceitar o que ele viu dentro do sistema religioso, dentro da sua denominação, ele sai e começa a criticar, e ele acha que ele pode juntar mais 2, 3 pessoas para criar uma outra igreja. E aí incorre no mesmo erro sistemático. Aí fala, né? Foi Deus que mandou. E aí abre mais uma portinha. Mas aqueles que não fazem isso, mas que de fato estão sem estar em lugar nenhum, é que por isso a gente tem a escola de Jesus. Uhum. Porque a escola de Jesus, ela não tem um nome, por isso que o nome é a escola de Jesus. Poderia ser também, sabe o quê? Os do caminho. Porque era assim que era conhecido os cristãos no tempo da igreja primitiva, os do caminho. Baseado no quê? Baseado no que Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o centro, é a verdade, no caso aí agora, uma verdade absoluta, porque ele sim pode ser declarado como uma verdade absoluta, se ele diz eu sou o caminho, todos seguem ele, então a gente está numa evolução contínua para chegar na verdade absoluta, que ela só vai acontecer quando nós desencarnarmos, o Valdélio. Tudo que a gente fala aqui é muito subjetivo e dentro de uma verdade relativa. Como você mesmo disse, ninguém é dono da verdade. Agora, quando eu desencarnar, que eu deixar esse corpo, que o meu espírito chegar perante o Criador e eu tiver que prestar as minhas contas, aí eu vou descobrir a verdade. Bom, você falou de algo que eu vou... Vamos botar pimenta nesse negócio aí. Uhum. Você falou de desencarnar. É. Você acredita na reencarnação? Você falou de desencarnar, então você acredita no desencarnar e no encarnar. Então, a reencarnação, ela tem 2 viés, né? Ela tem, pelo que a gente aprendeu dentro da filosofia X, a reencarnação ela é entendida como reologramação. Uhum. E o que é uma reologramação? A reologramação é justamente quando você desencarna, ou seja, você deixa esse corpo matéria e o teu espírito segue, porque como diz a Escritura, o espírito volta a Deus que o deu. Então meu espírito vai voltar para Deus. Então quando eu chego diante de Deus, eu sofro um juízo. Então diante de mim vão passar as coisas boas e más que eu fiz. Uhum. E aí dentro de uma matemática de Deus, que é positiva e negativa, dual. Então, o que é positivo? As coisas boas que eu fiz. E o que é negativo? As coisas ruins que eu fiz. O que vai pesar mais quando você chegar diante do Criador? Vai pesar mais para um lado ou para o outro? Então, se você chegar lá muito negativo, você vai ter que reologramar. Então, entendendo reologramar como reencarnação, você vai ter que estar se submetendo a uma oportunidade. Uma oportunidade de você reviver o que você fez de ruim e reconhecer o seu estado.
Uma vez que você reconheceu, não, realmente, eu fui ruim, eu não devia ter feito isso, o Criador vai te submeter a um processo em que você vai, nesse inteirinho em que você reconhece que você errou, você vai ser restabelecido e aí você entra num outro processo. A reencarnação ela é complicada de você entender porque o que diz a Escritura? Que o homem está ordenado a morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. O juízo segue, que é a rehologramação que a gente está falando. Porque para você reencarnar, você precisa de carne, você precisa de um corpo. Como é que eu vou reencarnar se eu não tenho um corpo? Eu já deixei esse corpo. Mas a Bíblia também fala que vamos ressuscitar. Sim, mas a ressurreição é diferente. Mas não está no mesmo processo? Não, a ressurreição é diferente. Porque a ressurreição é no mesmo corpo. Tanto que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Mas todos conheceram ele, porque ele andou 40 dias ainda com os seus discípulos e todos eles reconheceram Jesus. Era o mesmo corpo. Era Jesus ressuscitado no mesmo corpo. Então, para a reencarnação ter um sentido... Mas isso aí a gente não pode levar também pela palavra de Jesus, assim que diz. Ele diz o seguinte: entre nós, alguns aqui não experimentará da morte. Então tem alguns que vão, alguns quer dizer que é menos. Outros vão experimentar. Então, aí é a questão que dentro do sistema religioso a gente ensinou e hoje eles ainda ensinam, que é o famigerado arrebatamento, que é algo também que não vai acontecer. Não, isso aí... E aí a questão do arrebatamento tem um monte de viés, pós-tribulação ou antes ou pré-tribulação. Então, tanta coisa que eles colocam sem necessidade. Faz uma salada que não tem necessidade e a gente entende que não vai haver arrebatamento. Por quê? Porque senão Deus não estaria sendo justo. Mas sabe o que eu acho que isso aí é? Isso é uma jogada do sistema. Para quê? Para amedrontar as pessoas. Sim, com certeza. Inferno, arrebatamento... que mais? Tem várias coisas que eles colocam. Sim. O próprio dízimo, cara, é uma situação de amedrontamento das como pessoas. É que eles falam? O devorador. O devorador. Cara, eles querem matar as pessoas. Então, migrador. Mas essa é a grande questão. As pessoas elas estão presas dentro de um sistema religioso e existe uma questão mental que as pessoas precisam se libertar. Quando eu me libertei mentalmente disso, porque passei a conhecer aquilo que era coerente, sim. Porque as pessoas entendem, por exemplo... Não tem coerência, essas coisas. Não tem coerência, porque assim, voltando até a falar um pouco sobre a reencarnação, como eu preciso de um corpo, como a reencarnação precisa de um corpo, eu não consigo entender a reencarnação. Mas vamos fazer aqui um processo que eu vou dar o nome de advogado do diabo. Sim. Se a reencarnação ela é real e se existe, né? Eu estou aqui reencarnado e estou pagando por alguma coisa que eu fiz na minha outra vida. Correto? Sim. Mas se eu sou um homem bom, faço bem, não prejudico ninguém, pelo contrário, as pessoas que me prejudicam, eu estou pagando o quê? Porque, na verdade, a doutrina da reencarnação ensina que você reencarna para corrigir alguma coisa que você fez na outra vida. É o chamado famigerado karma. Mas será que não é corrigir algo, mas sim tentar de novo algo? Sim, mas... Não corrigir exatamente. Tipo, porque o que o próprio... Eu já estudei um pouco com Acron, eu aprendi desse jeito com ele, e depois eu fiz as minhas pesquisas e vi que eu formalizei a verdade, a minha verdade. A sua verdade, relativo. Quando ele diz que o pecado é um erro do alvo,
Sim. Um erro. Mas o pecado é Então, errar o que alvo. acontece? Será que dentro dessa evolução que nós temos que ter, que essa evolução é aqui, quando você morre, será que... Presta bem atenção, não estou colocando se é isso, Não, é só opinião. Minha opinião, dentro do que eu tenho estudado. Será que quando a gente morre, a gente reencarna? Será que não é para voltar para evoluir? Já que todos evoluirão? Sim, mas aí seria muito complicado, Valdélio, porque se a gente crê nas Escrituras, se aquilo que está escrito lá é verdade, lá está escrito que ao homem está ordenado a viver uma única vez. Se a gente for também por esses textos, a gente vai entrar na mesma questão do medo. Sim. Porque tem muita coisa ali. Sim, mas aí, pegando no que você está falando, a questão, ela cai naquilo que a gente aprendeu lá na filosofia, que é a reologramação. Se você não... Isso aí é uma conta que tem, isso, que pode se levar por ela também. Se você chegou até aqui, né, vamos supor, você teve, durante a sua existência na Terra, e você teve a oportunidade de corrigir os seus erros, porque todos eles foram colocados diante de você para você tomar decisões ao longo da vida. Chega no final da sua vida, que você desencarna, que você vai ter com o Criador, lá você vai passar um filme da sua vida. Todas as coisas que você fez de bem, de mal, tudo vai estar registrado, porque a gente tem uma alma que ela registra todas as coisas que a gente faz. É ela que vai chegar perante o Criador e lá a gente vai ver um pequeno filme que vai passar muito rápido diante de nós, mas que vai ser chocante. Então, para alguns, Valdélio, vai ser um inferno. Porque quando ela olhar uma cena que ela praticou aqui na vida, o seu rosto vai ficar vermelho, o seu corpo vai começar a ficar cheio de calor, que vai parecer que você vai estar no inferno, numa fogueira. O calor vai ser intenso dentro de você. Teu rosto vai ficar vermelho. Por quê? Porque aquilo vai te causar vergonha. Eu fiz isso? Então, essa oportunidade da reologramação... Eu acho que essa reologramação, dessa forma, sei lá, é aquilo. Eu penso de outra forma. Para mim, não existe... Eu acho que existe sim. Isso é para mim. Sim. Eu acho que existe o seguinte, eu aprendi que nós temos uma missão aqui na Terra que é evoluir. Sim. Evoluir para quê? Porque aqui é uma escola. A gente falou de escola, falou de igreja. Sim. Aqui é uma escola. Se aqui é uma escola, nós temos que aprender aqui, evoluir aqui, co-criar aqui. Sim. Porque você vai aprender para quê? Para que evoluir? Para depois morrer? Se vai evoluir, você tem que usar essa evolução para alguma coisa. Até porque, né, eu creio, e aí eu não sei se alguns aqui vão se escandalizar, mas eu creio que no meu desencarne, eu continuo a minha jornada. E se a gente entende que o Criador nos permita encarnar de novo, eu entendo que se isso é possível, se isso é uma verdade, porque assim, a gente não pode se convencer por tudo. Sabe qual é o texto bíblico que eu uso para falar coerente? O que eu estou falando? Eu já falei isso em um vídeo meu, não sei se foi aqui, Paulo sabe. Paulo sabe de tudo que eu falo. Que bom, né? Testemunha ocular. Testemunha. Então, porque, presta bem atenção, quando os discípulos estão com Jesus, não sei qual, pergunta para Jesus, quantas vezes devemos perdoar. Eu já usei demais esse versículo. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Áquel, aprendi também com Áquel sobre o número da perfeição. Sim. Que é o 7. Sim. Olha só. É por isso que conhecimento e verdade... O 7 não só é um número da perfeição, como ele é um número da questão completa. Completa. O número 7 se completa. Completa. É o todo. É o todo. Que é Deus. Isso. Deus é o todo. O Criador. Então, olha só como é que as coisas vão se unindo de uma forma
Para mim é exata. Não estou falando que as pessoas tenham que acreditar no que eu estou falando. Para mim é exato isso. Nós não estamos querendo convencer ninguém. Sim. Isso aqui é um bate-papo para despertar a consciência. Sim, exatamente, despertar a consciência. Então, olha o que ele fala. Olha o que o discípulo fala. Quantas vezes devemos perdoar? 70. 70? Ele não. 70 vezes 7. Pô, então é uma infinidade de vezes. Infinidade, então, a morte, o que gera morte? O pecado. Então, toda morte é pecado. Tem um fundamento de pecado. Toda morte. Então, você errou o alvo. Volta, porque você foi perdoado, até chegar à perfeição e evoluir e cocriar. É porque, na verdade... Então, eu não tenho outra forma de ver. Não adianta, não entra mais na minha cabeça esse negócio de inferno. Não, mas não existe isso. Não existe isso, cara. O inferno nós criamos justamente na questão da consciência, né? É o que eu falei da reologramação. Você vai se envergonhar tanto das coisas que você fez, quando aqui esteve, que você vai viver um inferno. E vai depender da tua aceitação ali, da reologramação, a tua continuidade ou a tua prisão na inexistência. Sim. Porque assim, eu penso, com relação a isso que você está falando, e a gente também aprendeu que o pecado, ele já não mais tem poder sobre nós. Por quê, o Valdelli? Porque o pecado, ele foi perdoado, todo ele foi perdoado na cruz. Paulo vai dizer que toda a escritura de dívida que havia contra mim, sim, mas foi rasgada. Na cruz ele não foi perdoado justamente para que se... Porque quem está falando isso, que eu estou falando, é Jesus. Sim. O mesmo que foi o que morreu na cruz e que perdoou. Sim, mas ele fala do pecado perdoado relativamente eternamente, mas é na vida crivo. Ou seja, você não pode deixar de perdoar nunca o que o outro faz contra você, independente de quantas vezes ele vai fazer. Eu não posso deixar de perdoar. Sabe por quê? Porque esse perdão é infinito, é 70 vezes 7. Quantas vezes eu perdoo meu irmão? 70 vezes 7. 70 vezes 7 é um número que é infinito. Só que assim, eu sou obrigado a perdoar tantas vezes quantos for o meu irmão pela ofensa, mas eu não sou obrigado a conviver com ele. Por isso que Paulo... Aí você está falando pelo lado, vamos dizer assim, pelo lado hoje. Quando eu falo nessa questão de reencarnação, eu falo pelo lado natural de Deus. Sim, mas a reencarnação, ela seria, se fosse o caso, se a gente crê na reencarnação, ela seria para que eu pudesse corrigir os meus erros da vida passada. Olha que coisa interessante. Se é para corrigir os meus erros da vida passada, o sacrifício de Cristo por mim não valeu. Porque se ele perdoou na cruz do Calvário todos os meus pecados, eu não tenho mais dívida. Não, mas não essa dívida já foi apagada. Eu acho que não há dívida. Essa dívida já foi apagada. Eu acho que é isso aqui, ó. Não, mas é na consciência. Então, quando a pessoa não precisa, tipo assim, ela voltou para consertar o que ela fez. Não, eu não penso desse jeito. Mas a reencarnação... Eu penso que a reencarnação, ela é consciencial. Então, ela volta, ela tenta, ela vai aprender. Porque o que vai fazer a pessoa não errar? É o conhecimento, é a evolução. Sim. Vamos dizer, ela evoluiu pouco, morreu, volta de novo. Sim, mas aí quer dizer, não é, eu errei. Ela nem vai lembrar que errou. Uhum. Ela nem vai lembrar. Não, porque não tem lembrança. Então ela vai chegar, vai voltar, é o que diz, né? O que eles dizem é que volta como nasce de novo. Sim, Jesus até consciência. Fala. Mas você não acha que seria deveras injusto Deus permitir que eu volte para pagar alguma coisa que eu não sei que eu tenho que pagar? Mas não é pagar. Consciencial não é pagar. Mas a gente paga tudo, é consensual, Valdelli, porque assim... Porque se você não lembra, como é que você vai pagar? Exatamente. Mas o que eu estou falando é isso, não é pagar. Mas para eu lembrar que eu tenho que pagar ou que eu tenho que corrigir, eu tenho que saber aonde eu tenho que pagar e aonde eu tenho que corrigir. Mas aí é que tá, olha só, é que você não está conseguindo entender onde que está o ponto que eu estou falando. Sim. Quando você, eu não estou
falando para crer ou não crer. Eu tô Não, falando não, é o seu ponto de vista. É meu ponto de entendi. vista dentro da reencarnação. Sim. Você morre, certo? Eu morro. Morri, pá. Vamos dizer que eu fiz um montão de besteira aqui, certo? Certo. Só que eu morri. Já está acabando, tá? Já passamos do horário. Só que eu morri. Quando eu morro, eu volto. Volto, vou nascer de novo. Voltei. Eu não lembro de nada. Só que eu volto tendo as mesmas ou maiores oportunidades de conhecimento, de evolução que eu tive. Aí vai caber a mim aproveitar ou não. E se eu aproveitar, eu vou evoluir mais. E se morrer, volto até evoluir de uma forma plena como Jesus evoluiu. Então, é justamente isso que a gente está dizendo aqui. Nessa questão... Agora, voltar para recorrer... Ele não lembra mais. Então, é justamente, mas o ensino espírita sobre a reencarnação diz que você volta para corrigir os seus erros no corpo. E se você volta para corrigir os seus erros no corpo, o que você vai corrigir se você não sabe o que vai corrigir? Eu não acredito desse lado aí, não. Agora, na questão consensual, como você está colocando, ela é na reologramação. Por isso que na reologramação, quando todo o filme da tua vida passar, você vai estar diante do filme da tua vida e ali você vai ser levado a um questionamento. E aí, se você aceitar esse questionamento, aceitar essa correção, você ganha. Senão, você entra num outro estado, que é o da inexistência. Gente, mas não termina agora não, para a gente concluir só esse pensamento. Conclui. Da reencarnação, porque isso aqui é muito polêmico. Não, é polêmico, por isso que a gente não vai ter um fim. É polêmico, mas ele precisa ser entendido de uma forma relevante e coerente. E por isso que eu estou colocando que é difícil você entender uma reencarnação, porque você precisa do corpo. Agora, supondo que eu teria que reencarnar para corrigir os meus erros segundo a doutrina espírita, eu teria que saber onde eu tenho que corrigir, Valdério. É isso que eu estou falando, como é que você vai saber? E aí entra uma questão que a gente entende que é diante da dualidade e também perante o Criador, que são as motivações e as intenções. Eu, por exemplo, posso estar motivado e intencionado em fazer muitas coisas, você não sabe. Nem eu sei as suas. Mas o Criador sabe. Então o Criador sabe aonde a minha intenção e a minha motivação está me levando. Por isso que, por exemplo, por ele ser justo, ele manda chuva para o cara que está fazendo bem e manda chuva para o cara que está fazendo mal, e por isso ele é justo, e por isso ele não interfere. Porque enquanto aqui a gente está falando de um monte de coisa bacana, boa, para despertar consciência, nesse momento tem alguém estuprando uma mulher, tem alguém matando uma criança. E o Deus que está me assistindo aqui, está nos assistindo aqui, que é justo, por que ele não impede esse homem de estar fazendo o que ele está fazendo? Porque é consensual. É consensual e na reologramação essa imagem... esse filme vai passar diante dele, ele vai ter até aí a oportunidade de corrigir ele, se ele reconhecer que ali ele errou. O problema é que quando a pessoa tem uma mente tão cauterizada para o mal, ela vai chegar nesse dia e ela não vai reconhecer que ela errou. Bom, isso aí é papo, é assunto para outro momento. Legal. Mas esticar mais esse assunto, lógico. Certo. Como eu falei no início, né? Quem quiser comentar nesse episódio aí, pode comentar à vontade. Fale o que vocês quiserem. Lógico, com respeito, eu penso assim. Então, comentem e vamos fazer um outro dia aí, né? Dentro desse mesmo assunto, ou um assunto diferenciado, mas que a gente pode vir outras vezes e continuar nessa busca. Então, pessoal, é o seguinte, continue aí conosco, né? Continue compartilhando, continue aí dando os likes de vocês e se inscrevam, mais uma vez inscrevam, entendeu? Então, é o seguinte, estivemos aqui com o nosso amigo, professor Davi, e
mais uma vez, agradecendo a ele pela presença dele. E estamos juntos. Vamos marcar mais uma vez aí para a gente estar falando de outro tema. Sim. E é isso aí, pessoal. Será um prazer. Mais uma vez aqui também, agradecendo ao Paulo, também agradecendo hoje a... Deu um branco. Eu só queria aproveitar. A Gisele, ela vai me matar. Eu só queria aproveitar a oportunidade, o Valdelli, só para dizer que nós estamos nos reunindo de 15 em 15 dias. Tá? De 15 em 15 dias nós temos a Escola de Jesus, que funciona ali no Largo do Remi. Paulo vai estar colocando lá na... Depois, se tiver link, você passa para a gente, que a gente passa para nós temos a nossa Escola de Jesus ali, onde nós estamos abordando diversos assuntos, como nós abordamos aqui, e sem aquela responsabilidade de convencer ninguém. Tá. Porque a pessoa ela tem que se convencer da verdade. Sem isso, ela não consegue evoluir. E como se convencer da verdade é uma busca, lá nós estamos nos reunindo buscando essa verdade. Sim, beleza então. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais um episódio para vocês. Tamo junto, um abraço, valeu!